e honrarmos aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos adotou como filhos, mediante o sacrifício de Cristo na cruz. E como cantamos aqui, nada pode nos separar deste amor. Então eu queria que você virasse para o irmão que está aí perto de você, antes de você sentar, e dissesse para ele: querido, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém? Podeis assentar. Bom estarmos aqui. Agradecemos o Senhor pelo seu favor, pela sua misericórdia, pelo bem que Ele tem nos feito a cada dia e como Ele tem nos privilegiado com a presença dEle a cada instante em nosso meio. Então eu queria identificar nessa noite, tem alguém que nos visita? Primeira, segunda ou terceira vez? Tem alguém nos visitando? Alguém? Ou tem um irmão lá? Amém? Podia ficar de pé, querido, para a gente identificar você? Queria que vocês aplaudissem o Senhor pela vida do irmão que está ali. Obrigado, que Deus abençoe e volte sempre. Nós estamos aqui e queria avisar você, no próximo domingo, às 9h30 da manhã, nós teremos aqui a doutora Luciana. Doutora Luciana, para quem não sabe, é a esposa do pastor Edenilson, psicóloga, que estará ministrando aqui para nós uma palestra a respeito do Janeiro Branco. Para quem não sabe, janeiro é o mês escolhido para tratar da saúde mental. Então, devido à pandemia, nós temos o agravamento das doenças emocionais, e aí a doutora Luciana, melhor dizendo, estará aqui compartilhando conosco essa palestra no próximo domingo. Então, você que tem alguma pessoa que, de repente, está passando por um momento difícil nessa pandemia, nesses últimos dias, convide para estar aqui conosco no próximo domingo, às 9h30 da manhã. A doutora Luciana estará compartilhando conosco essa palestra a respeito da saúde mental e emocional também, tá? Então, notícia do pastor Renê, o pastor Renê estará retornando à igreja na próxima quarta-feira, dia 27, tá? Continue orando pela vida do pastor Renê, pela vida da irmã Jaísa, pelo pronto restabelecimento dos dois, para estar aqui conosco, depois compartilhando da graça e da misericórdia do Senhor nesses últimos dias. Então, não pare de orar, não pare de interceder pela vida do nosso pastor, e certamente Deus estará abençoando nesse tempo. E nós temos algumas coisas em andamento aqui que nós temos visto aqui na igreja. Eu queria que você orasse por algumas pessoas que têm vindo fazer alguns orçamentos aqui para estar colocando ar-condicionado, rebaixamento de teto, uma série de coisas que a igreja tem que ver, obras que têm que ser realizadas. Queria que você estivesse orando nesse sentido, para que as pessoas que estivessem vindo fossem realmente as pessoas certas que o Senhor tem enviado para estar fazendo essas obras que precisam ser feitas aqui, para nós nos acomodarmos melhor aqui nesse santuário que o Senhor nos concedeu, né? E nós temos muitas obras para fazer ainda. E aí, eu estou aqui com um texto que eu gosto muito, Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz assim: honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Então, o autor de Provérbios aqui, ele está nos dando um conselho. Honra o Senhor com a primeira parcela daquilo que você recebe, com as primícias daquilo que você tem, porque certamente o Senhor trará recompensa sobre isso. Então, isso é uma promessa que o Senhor nos permitiu ser escrito aqui no livro que Ele nos confiou. E certamente o Senhor, Ele é fiel em todo o tempo para cumprir com a sua palavra. Então, eu queria que você que tem seu dízimo, a sua oferta, separasse aí na sua mão. Nós estaremos orando antes de você trazer aqui à frente. Nós estaremos consagrando ao Senhor e honrando ao Senhor com as primícias de tudo que o Senhor tem nos confiado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entregamos ao Senhor este nosso dízimo, fruto, Senhor Deus, da nossa gratidão, Senhor, porque o Senhor já nos abençoou com esses recursos e simplesmente devolvemos à casa do Senhor.
Consagramos a cada dia nossas vidas nas tuas mãos, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. E certamente o nosso celeiro, a nossa despensa, Pai, transbordará da tua presença e da tua misericórdia e do sustento que o Senhor tem nos enviado a cada dia. Nós te agradecemos pelo teu favor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não tinha falado nada com o Luan ali, mas a música que ele colocou ali tem a ver com o que nós vamos falar nesta noite. O pastor Fernandinho canta ali que ele perseguiu os seus inimigos. E uma dos tópicos da nossa mensagem hoje é justamente isso. Precisamos perseguir os nossos inimigos até o fim. O salmista diz: eu persegui os meus inimigos até o fim e só voltei depois de ter dado cabo deles. Eles até imploraram pelo socorro do Senhor, mas não conseguiram. Então nós sempre devemos ir até o fim nas nossas batalhas. Porque o nosso inimigo, ele pode tentar se levantar. Então nós vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo que foi dizimado, ofertado, contribuído aqui nesta noite. E que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Amém? E orando também pela palavra, para que Deus toque e fale ao seu coração nesta noite, com a palavra que Ele nos confiou nesta noite. Querido e amado Deus, muito obrigado por cada dízimo, Senhor Deus, por cada oferta, por cada contribuição feita nesta noite. Que o Senhor continue abençoando o teu povo, Senhor Deus, trazendo sobre eles a mão poderosa do Senhor, agindo sobre esta nação, sobre esse estado. Que a mão do Senhor continue operando e abençoando toda esta nação, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Esse é um texto que eu gosto muito. Essa mensagem, para quem esteve conosco no último culto de oração de 2020, já viu parte desta palavra. Nós compartilhamos com os irmãos lá embaixo no último culto de 2020, de segunda-feira. E aí eu só alterei o tema, modificando o tema, porque nós estamos no ano da restaurar. O ano de Deus restaurar tudo aquilo que tem sido danificado. O processo de restauração é um processo de reparação a algo que foi danificado, que foi estragado, que deteriorou com o tempo. Então a restauração vem promover um renovo. Então 1 Samuel 7. Então a restauração vem fazer o processo de renovo, de transformar, de fazer novamente aquilo que foi danificado com o passar do tempo. A doutora Luciana, como eu falei, vai estar aqui no domingo próximo falando sobre a saúde emocional, a saúde mental. E aí o nosso tema nesta noite, nós não vamos falar propriamente disso, mas nós vamos falar de um dos grandes males deste século que nós vivemos, que são uma delas das doenças emocionais, das doenças psíquicas que nós chamamos, que é a ansiedade. A ansiedade é um dos grandes males nesse momento que nós vivemos. Então, como vencer a ansiedade no ano da restauração? E dentro desse texto que nós vamos ler, nós vamos tirar alguns aprendizados, que servem para todo o ano, que servem para a vida toda, que servem para todos os momentos. Mas a ansiedade, ela é
uma doença porque a ansiedade que causa a doença, ela não é real. Ué, pastor, peraí. O senhor está dizendo que a pessoa fica doente com uma ansiedade que ela não é real? Sim. Porque a ansiedade que causa patologia, ela é uma ansiedade desprovida de um raciocínio lógico. A pessoa coloca uma confiança que ela não tem, numa coisa que ela não tem como resolver, e ela aposta todas as fichas dela em algo que ela não tem capacidade de resolver. Logo, traz um sentimento o quê? De frustração. Por isso que nós dizemos que esse sentimento que gera ansiedade patológica, ele não é real. Você está tentando resolver algo que você não pode, algo que você não tem como estar ali resolvendo. O que geralmente gera mais ansiedade nas pessoas é tentar resolver o problema de terceiros. Um dos grandes males da ansiedade na atualidade é tentar resolver o problema de terceiros. Exemplo, pai tentando resolver problema de filhos, filho tentando resolver problemas de pais, esposa tentando resolver o problema do cônjuge, do esposo da esposa. Sempre assim. As pessoas querem resolver coisas que não lhes dizem respeito. Elas não têm como resolver, porque nós não temos a capacidade de mudar o outro. Só quem pode mudar o outro é o próprio, e não nós. Isso cria uma ansiedade numa pessoa que não é real. Ela está sofrendo por algo que ela não pode resolver. E isso vai gerar uma frustração. Então, nós precisamos ter o entendimento que a Bíblia já nos avisa para não ficarmos ansiosos por coisa alguma. E o Senhor bota ali as preocupações que são preocupações reais do ser humano. Ele diz o quê? Não fiqueis ansiosos quanto ao comer, quanto ao beber e quanto ao vestir. Necessidades reais do indivíduo. Ele não fala assim, não fique preocupado com o que seu filho vai fazer, com o que seu filho vai estudar, como seu filho vai crescer. Ele não fala nada disso. Né? O texto não é assim? Ele diz preocupações que são reais. Aí ele fala, não fique preocupado com isso. Porque por mais que você se preocupe com qualquer coisa, você não tem como mudar o curso da sua vida, você não tem como acrescentar um côvado no decorrer da sua vida. Um côvado compete a 45 centímetros em média. Nem isso a gente tem como prolongar na nossa vida, porque no dia que o Senhor chama, não tem para onde correr, não tem como enganar a morte. Então nós podemos ter preocupações? Precisamos. Precisamos projetar? Precisamos. Precisamos fazer planos? Sim. Mas não podemos colocar a nossa confiança sobre eles. Porque quem dá a resposta é o Senhor. Mas se preparar é preciso. Traçar projetos e planos necessários para o desenvolvimento. Não adianta você querer fazer uma prova do concurso sem estudar. Adianta? Você vai investir um dinheiro numa inscrição e não vai conseguir o resultado, porque você não estudou. Você tem que se preparar, você tem que se programar. Então, a necessidade, essa ansiedade, ela é gerada por esse sentimento de preocupação que você não tem como dominar. Então, nós precisamos entender que quando vem uma necessidade real, nós precisamos estar preparados para combatê-las, para entendê-las e para colocar a nossa confiança no Senhor. Esse texto aqui mostra que o povo estava diante de um grande desafio, maior do que eles podiam enfrentar. E aquilo era uma preocupação real, porque o inimigo estava no campo de batalha. Mas a confiança está no Senhor, como nós precisamos. Então vamos ler esse texto e depois nós vamos juntos trabalharmos um pouco para nós entendermos. Mas, para não perdermos o pique, coloca aí para mim, Júlia, por favor, o Salmo 126, 1, que é parte do nosso tema neste ano. Diz lá, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os quem sonha. Sonhar é bom? É. Sonhar é bom e necessário. Ah, pastor, não sonho não. Você sonha sim, você só não lembra o que sonhou. Mas, se você se esforçar, você consegue se lembrar.
Porque o sonho é uma necessidade do corpo humano, da psique humana, tá? E o versículo 5, que é o versículo que nós temos lá atrás, diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Com alegria terão colheita. Amém? Então vamos aí, 1 Samuel 7, versículo 7, até o versículo 12. Diz assim: quando os filisteus, o exército inimigo de Israel, ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Júlia, troca para mim. Eu acho que eu coloquei na nova tradução, na linguagem de nova Almeida atualizada, por favor. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que ele nos livre da mão dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. Amém? Então nós vemos aqui um relato de dois exércitos no campo de batalha se preparando para uma guerra. E aí nós precisamos entender e ver esses dois exércitos. Exército de Israel, um exército não profissional, feito de pessoas que tratavam da terra, agricultores, ou caçadores, ou pecuaristas. A situação de Israel era tão frágil que até para molar uma ferramenta em Israel eles tinham que pedir aos filisteus. Para você ter uma ideia da incapacidade desse exército de Israel, como era desfavorável. Pelo contrário, o exército filisteu era um exército profissional. O exército filisteu, para você ter uma ideia, eles não são naturais daquela terra que eles viviam, que eles ocuparam. Eles são chamados do povo do mar porque eles vieram da ilha de Creta, que é uma ilha do Mediterrâneo. Tentaram invadir o Egito, que era o maior império da terra, foram derrotados, não voltaram para Creta e ficaram naquela região ali de Canaã. Ocuparam a faixa justamente do mar do Mediterrâneo, porque são chamados de povos do mar. E ali eles tinham um exército muito bem treinado, formaram 5 cidades-estados naquela região, que eram controladas pelos seus príncipes, e o exército muito bem equipado e preparado, e dominaram grande parte daquela região ali da Palestina. E tinham desenvolvimento de armas, de ferro, de cobre, todas essas técnicas de amolar e produzir ferramentas e armas desse tipo, eles desenvolviam. Coisa que Israel não tinha. Israel era um povo muito atrasado na questão tecnológica bélica para a época. Então nós estamos falando de dois exércitos totalmente diferentes. Um exército treinado e um exército amador. Mas, diante de tudo isso, nós vemos que o povo de Israel tomou algumas atitudes acertadas, que está lá no começo do texto. Então, para vencer a ansiedade, e a nossa pergunta é: como vencer a ansiedade no ano da restauração? Como eu faço isso baseado nesse texto? A primeira coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos fazer, que é o que o povo pede a Samuel, é:
no ano da restauração, você não pode parar de clamar a Deus. Para vencer a ansiedade, você precisa do socorro do Senhor. Você precisa da provisão do Senhor. Você precisa da mão do Senhor operando a seu favor. Então, se você quer vencer a ansiedade, não pare de orar. Não pare de clamar. Não pare de buscar ao Senhor. Porque esse é um dos motivos que vai fazer com que o povo alcance a vitória diante de um exército muito mais poderoso. Então, na adversidade, nós precisamos sempre clamar ao Senhor. Muitas das vezes, nós estamos num momento difícil, e a coisa está tão séria, tão difícil, que a nossa fé esmorece. Nós começamos a olhar as circunstâncias, e aí nós esquecemos de clamar pelo socorro do Senhor, de buscar ao Senhor. O tempo passa, o dia passa, e a gente não consegue orar, a gente não consegue falar com o Senhor devido a tanta dificuldade. A gente começa a projetar algumas coisas na nossa mente. E aí, muitas das vezes, quando o conflito é pessoal, relacional, com as pessoas que nos envolvem, que nos cercam, nós começamos a pensar no que o outro está pensando a nosso respeito. E aí nós criamos na nossa mente alguns gigantes que nós não conseguimos derrotar. Então, diante da ansiedade, diante da dificuldade que nós vivemos, a primeira coisa a fazer é não parar de clamar pelo socorro do Senhor. Então, como vencer a ansiedade nesse ano da restauração? Primeira coisa, não pare de orar, não pare de clamar, não pare de buscar ao Senhor. Eu não estou falando nada novo aqui não, gente. Nada que não tenha acontecido na Bíblia, lá desde Gênesis até Apocalipse. Mas que nós precisamos nos lembrar de como os heróis da fé, como os homens de Deus, conseguiram vitórias diante de circunstâncias muito maiores do que eles podiam lidar. Que é esse caso aqui. Era um exército muito melhor treinado, capacitado, armado. E eles vão pedir ali, está lá no versículo 8. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre da mão dos filisteus. Como eu falei, esse problema aqui, ele é real. Porque aqui sempre havia a questão. Quando um povo perdia, transferia-se para o Deus daquele povo que ele não era capaz de livrar o seu próprio povo. Em alguns momentos tem alguns reis que eles estão em desvantagem, né? Eu lembro sempre do rei Josafá. O rei Josafá, ele veio 3 exércitos contra ele, contra o povo de Judá, e aí ele vai orar ao Senhor, falar: Senhor, não há força em nós contra esse exército. Não temos o que fazer. Mas nós pecamos contra o Senhor, nossos pais pecaram, os profetas pecaram, os reis pecaram, todos nós pecamos. Mas lembra da promessa que o Senhor nos fez. E se também esse povo nos invadir, nos expulsar da nossa terra, não vai ficar só ruim para nós, não, vai ficar ruim para o Senhor também. Porque os povos vão dizer que o Senhor não teve capacidade de nos manter aqui. Ele joga para cima de Deus também e compartilha com Deus a responsabilidade da vitória. Ele está falando: Senhor, nós erramos, nós pecamos, mas o Senhor nos deu uma promessa de nos manter nessa terra. Então nós estamos buscando o Senhor, mas cumpre a tua palavra. Então eles oram ao Senhor e falam: Samuel, não pare de clamar ao Senhor por nossas vidas. Se você olhar o texto antes, diz que eles fizeram confissão de pecados, dizendo: Senhor, pecamos contra Ele. Nós pecamos contra o Senhor, nós erramos. Nós nos afastamos do Senhor, mas nos arrependemos. E agora ore para que o Senhor nos dê a vitória diante dos nossos inimigos. Então, primeira coisa, para vencer a ansiedade, não pare de orar ao Senhor. Vira para a pessoa que está aí perto de você e diga para ela: na hora da adversidade, não pare de orar ao Senhor. Amém? Segunda coisa para vencer a ansiedade no ano da restauração. No ano da restauração, não pare de ofertar a Deus. Opa! Ô pastor, vai falar de oferta de novo.
Essa oferta aqui está no investir, gente. Não é só oferta dízimo, não, e oferta alçada. Não, não é só isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de investimento. Não pare de investir. Na hora da ansiedade, na hora da adversidade, na hora da preocupação, não pare de investir. Porque o investimento, ele sempre vai dar um retorno. Essa é uma lei. Tanto espiritual quanto física. Tudo que você investe tem que dar um retorno, senão está dando prejuízo. Você está investindo errado. Todo investimento precisa dar um retorno. Para vocês que são filhos, quando o pai de vocês paga um colégio, uma faculdade, você tem que estudar. Porque ele está investindo. Logo, requer um retorno. Eu dei aula em colégio particular. Eu era professor de História e de Geografia. Eu sempre falava isso para os alunos. Eu falo, olha só, se vocês querem vir para a aula bagunçar, melhor ir embora, gente. Vocês estão pagando para vir para a escola, para fazer bagunça, faz bagunça lá fora, vocês não precisam fazer bagunça aqui dentro. Vocês estão investindo algo, com que finalidade? Eu falei, vai se divertir, cara, pega o dinheiro que paga a mensalidade e vai comprar um lanche. Ué, vocês que estão gastando o dinheiro do pai de vocês, pede ele para comprar uma bicicleta, para comprar alguma outra coisa, está gastando dinheiro, está investindo no lugar errado, gente. Se você não quer estudar, não invista. Porque todo investimento requer um retorno. É um princípio. A pessoa já ficava assustada comigo. Eu falei, não, gente, tem que falar a verdade para vocês. Vocês estão gastando dinheiro à toa. Com tanta coisa para fazer, para gastar um dinheiro para não estudar. Pensa pelo menos. Você está na escola, lugar de pensar. Invista em outra coisa, vai fazer outra coisa, rapaz. Aí o pessoal já ficava pianinho. Eu falava, gente, a única coisa que eu quero é o meu salário no final do mês. Agora, se vocês vão aprender, é problema de vocês. Eu vou dar matéria e vou cobrar na matéria. Aí o pessoal já baixava logo a bola. Porque eu vi que eu não estava preocupado. Eu estava preocupado? Estava. Mas eu tinha que mostrar para eles o quê? É a realidade. Que todo investimento tem que ter um retorno. E não é diferente aqui. Quando o povo começa a entender que é necessário investir, que é necessário fazer algo para que haja um retorno, para você ter, na verdade, um retorno da sua fé, você precisa investir na sua fé. Tem gente que fala assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Isso não nos pertence, gente. Isso nunca me pertenceu, porque eu nunca fui católico. Mas quem foi católico, isso não te pertence mais, porque hoje você, em dia, você é evangélico, então isso não te pertence mais, essa frase não te pertence mais. Mas eu estou orando, a dificuldade está aumentando, é claro. Quanto mais você luta, mais gigantes vão aumentando na sua vida. Você não pode continuar lutando contra o mesmo gigante que você lutava há 10 anos, gente. Se você está lutando contra o mesmo gigante que você lutava há 10 anos, significa que você está perdendo essa batalha. Os gigantes precisam aumentar. Mas toda batalha nós tiramos um aprendizado. Então o povo, olha só o que acontece. Na hora da batalha, olha o que Samuel faz. O povo pediu que Samuel clamasse. Samuel, então, pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto. O holocausto era uma oferta que era queimada. Samuel clamou ao Senhor por Israel. E aí o que a palavra diz aí? O Senhor lhe... Ele fez um investimento. Ele ofertou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu. E aí qual foi a resposta do Senhor? Então, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus, e eles entraram em pânico. Imagine, gente, dando um estampido no céu, que os sujeitos ficam loucos, desequilibrados. Porque o Senhor respondeu a um investimento que o profeta fez. Então, na hora da ansiedade, na hora da adversidade, na hora da vida estar difícil, você precisa investir. A pandemia
Você está em casa, de repente, não está trabalhando, é hora de investir. É hora de você qualificar. O que você faz na sua vida? Qual é a sua profissão? Como é que você pode melhorar? Aonde você pode melhorar naquilo que você faz? Aonde você pode crescer? Aonde você pode investir? Então, é época de investir. Ah, pastor, mas é tudo muito difícil. Gente, o que mais tem na internet é curso online de graça. Para áreas diversificadas. Você pode escolher o que você quer. Mas não saia aí atirando igual cego em tiroteio, gente. Qual é a área que te chama? Qual é a área que te impressiona? Qual é a área que você respira? Qual é a área que te chama a atenção? O que te atrai? É nisso que você tem que investir. Então, o investimento ele é necessário para o crescimento e desenvolvimento do ser humano. Então, aqui Samuel ele faz o investimento em estar ofertando algo ao Senhor. Ele pega a primícia, um animal que ainda mamava, e entrega em holocausto ao Senhor. E aí o Senhor responde com um grande estrondo no céu, fazendo com que os filisteus entrem em pânico. E aí vem o terceiro ponto nosso. No ano da restauração, para você vencer a ansiedade, não pare de perseguir os seus inimigos. Já sei, pastor, vou perseguir lá aquele vizinho meu chato, mala, que fica com aquele som alto. Não é isso que eu estou falando não, gente. Já sei, aquele camarada lá no serviço que anda pegando no meu pé. Não é isso que eu estou falando não. Os nossos inimigos estão ali, ó. Os problemas, as doenças, as dívidas. Esses são os nossos inimigos. A doença nós estamos aí com a pandemia. Esse é um inimigo nosso. Até porque o Senhor nos chamou para termos uma vida plena. A Bíblia diz o que lá em Isaías? As nossas enfermidades Ele já levou sobre... Então a doença é uma inimiga nossa, a enfermidade é uma inimiga nossa. Até porque ela não deveria ter direito sobre nossas vidas. Porque se diz que Cristo já levou sobre si, então esse é um inimigo real. Os problemas, eles vêm de vários lugares, de várias formas. As dívidas, elas vêm com cobrança, com boleto. Você conhece o carteiro? Todo mundo conhece o carteiro, né? Ele devia trocar de nome. O carteiro não serve mais como profissão. Quem recebeu uma carta aqui no último ano? Alguém recebeu uma carta? Quem recebeu uma conta esse mês que o carteiro trouxe? Todo mundo, gente. Ele tinha que se parar de chamar carteiro, porque ele não entrega carta mais, para chamar conteiro, porque ele só entrega a conta. Ele não tinha que mudar o nome da profissão. A profissão carteiro saiu. Ela perdeu a funcionalidade dela. Não estou certo? O cara só entrega a conta, só entrega boleto, então ele tem que chamar conteiro. Mas isso é um problema real que nós temos. E aí você precisa enfrentar. Pastor, a dívida está muito grande, negocia. O que mais tem agora é programa para tentar negociar a dívida, porque o cara tem que receber. Então ele diz assim, ó, no versículo 11. No versículo 10, no final, diz que quando eles entraram em pânico, os filhos de Israel foram e os derrotaram. Aí diz no versículo 11, os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os derrotaram até Bet-Caar. Nós estamos falando mais ou menos, gente, de 5 quilômetros. Para você ter uma ideia. O Senhor deu um estrondo, os caras entraram em pânico. Aí Israel podia cruzar os braços. Pô, o Senhor já resolveu. Os inimigos foram mortos? Não. Eles estavam atordoados, estavam em pânico, mas precisava dar cabo deles, porque senão daqui a pouco eles se reorganizam e volta tudo de novo. Então, persiga até o fim, resolva o problema. Não deixe o problema pela metade. Ah, eu estou orando, o negócio está começando a melhorar. Vai parar de orar? Não, tem que continuar orando. Até o fim. Então é o que ele fala, persiga até o fim. É o que a música que o Luan colocou lá estava falando. E como eu falei no Salmo 18, o salmista diz, ó, persegui até o fim, só voltei depois de ter dado cabo deles.
Enquanto eles respiravam, eu não os deixei em paz. Então Samuel e o povo estão no mesmo propósito. O Senhor agiu, o Senhor fez a parte dele, fez. Mas o exército precisava fazer a parte dele também. E nós somos assim. Às vezes Deus faz a parte dele, mas a gente não quer fazer a nossa. Deus age com providência, mas a gente não quer fazer a nossa parte. Porque muitas das vezes a nossa parte tem um custo. Às vezes a gente tem que se humilhar diante de uma situação, a gente tem que ir lá pedir perdão, o Senhor está agindo. Mas muitas das vezes a gente tem que deixar, a nossa soberba, o nosso orgulho de lado e resolver. E buscar alguém para se reconciliar. Então, se você quer uma restauração na sua casa, na sua família, você precisa se reconciliar com as pessoas, você precisa ver as questões da família. O que nós mais temos são pessoas que não conseguem lidar dentro da família nos relacionamentos, porque precisam de uma restauração. E às vezes os motivos de brigas familiares são tão banais, que quem está de fora olha assim, não acredita que as pessoas brigaram por aquilo. Por aquela situação. São situações mínimas, muitas das vezes. Mas isso traz um aprendizado para nós. Não são as grandes coisas que nos derrubam, gente. São as pequenas. Sabe por que as grandes coisas não nos derrubam? Porque são fáceis de identificar e de vê-las. Você vê de longe. Agora, as coisas pequenas, o que é mais fácil você tropeçar? Numa pedra pequena ou numa pedra de 2 metros? É óbvio que numa pedra pequena. Uma pedra de 2 metros você não vai tropeçar nunca. Maior do que você. Agora, uma pedra pequena no caminho pode fazer você tropeçar. Então, as coisas pequenas é que nos derrubam. É que dificultam os nossos relacionamentos, não são as coisas grandes. Então, nós precisamos resolver esses problemas. E perseguir os nossos inimigos até o fim. Amém? A quarta coisa aí, para nós terminarmos aqui, no ano da restauração, para vencer a ansiedade, reconheça que Deus é quem te favorece. Você quer restauração na sua vida, na sua família, na sua casa? Tenha um coração agradecido. Tenha um coração grato a Deus. De repente, a sua família não é exatamente aquilo que você sonhou. Não é exatamente aquilo que você quer. Mas aí eu sempre me faço a pergunta, quando eu penso assim, minha família não é exatamente o que eu quero. Aí eu pergunto, será que eu sou o irmão que minha família precisa? Será que eu sou o sobrinho que minha família precisa? Será que eu sou o primo que minha família precisa? A gente tem que se questionar se a gente é exatamente aquilo que as pessoas esperavam de nós. Nós temos que nos autoavaliar. Será que as pessoas não depositaram uma confiança maior do que realmente eu dei um retorno para elas? Então a gente precisa se perguntar algumas coisas em nossas vidas. Então reconheça que é o Senhor quem te favorece, reconheça que é o Senhor quem te abençoa, reconheça que é o Senhor quem te dá a vitória. Você de repente conseguiu uma boa vaga de emprego, mas foi o Senhor quem te abriu essa porta de emprego. Você conseguiu passar num concurso, foi o Senhor quem te favoreceu. Ah, Jorge, mas eu estudei muito, mas a capacidade de pensar vem de quem? Vem do Senhor, gente. Tudo vem do Senhor. Tudo é dele, tudo é por ele e para ele. Porque sem ele nada do que temos, teríamos. E aí ele fala assim, versículo 12. Então pegou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Ah não, a vitória foi nossa, o exército lutou bem, nós conseguimos lutar, nós conseguimos enfrentar um exército mais poderoso, o nosso inimigo era mais poderoso, mas nós conseguimos dar conta. Não, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos favorecido. Até aqui o Senhor tem nos apoiado. Até aqui o Senhor tem derrotado os nossos inimigos. Então tenha um coração agradecido. E aí, para nós terminarmos, sabe qual é o resultado de ter um coração agradecido? Olha só o resultado aqui por Samuel e o povo terem um coração agradecido. Principalmente Samuel.
Versículo 13 é o último versículo aí. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra ele todos os dias de Samuel. Olha o resultado, gente. Samuel foi grato ao Senhor. Ele agradeceu ao Senhor. Ele reconheceu que o Senhor quem lhe favoreceu. E durante todos os anos da vida dele, a partir dali, os filisteus nunca mais vieram ao território de Israel. Grande foi a derrota que o povo, com Samuel, que era juiz do povo, impôs sobre os filisteus naquele período. Então, qual é a conclusão disso tudo? Precisamos ter um coração agradecido. Por que nós ficamos ansiosos? Porque nós achamos que Deus não consegue dar conta das nossas necessidades. Nós achamos que nós sabemos mais do que Deus. É isso que nos deixa ansiosos. Nós começamos a pensar que nós podemos ajustar a nossa vida do jeito que a gente quer. E que Deus não pode dar uma resposta favorável para nós. Mas não é assim. Então lancemos sobre Ele todas as nossas ansiedades. Esse é o apóstolo Pedro que nos manda. Lancemos sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então, se eu lançar sobre Ele a minha ansiedade, é porque eu sei que Ele pode me acudir no dia mau, no dia difícil. Assim como Ele fez com Samuel, Ele pode fazer comigo e com você. Assim como Ele fez com o povo de Israel, Ele pode fazer com o nosso povo, com a nossa igreja. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. Ele não muda, não há variação de mudanças no seu querer e no seu caráter. Ele continua o mesmo. Assim como Ele agiu no passado, Ele continua agindo hoje. Então você quer vencer a ansiedade, querido? Primeira coisa, não pare de orar ao Senhor. Não pare de agradecer, não pare de buscar. Não pare de investir nesse tempo. Para você desenvolver a sua saúde emocional, a sua saúde mental, para você crescer profissionalmente, para você crescer eclesiasticamente na igreja, no corpo de Cristo. Porque tudo é um investimento. Você precisa ler mais a palavra do Senhor, você precisa estudar mais a palavra do Senhor. Porque no dia mau, isso vai fazer diferença. No dia difícil, isso vai fazer diferença. O que nos faz nos mantermos firmes na presença do Senhor é tudo aquilo que a palavra toma vida na nossa vida. Então, se eu não leio a palavra, se eu não me alimento da palavra, é igual o corpo físico, gente. Se você não come, se você não bebe, já dizia um ditado antigo que saco vazio não para em pé. Fica 2 dias sem comer. O açúcar do corpo baixa, você começa a sentir tonto, começa a sentir isso. Tem gente que fica 6 horas sem comer, já começa a acontecer isso, né? Tem gente que precisa de mais tempo para isso acontecer. Tem gente que com menos tempo sem comer já começa a ficar tonto, zonzo. A irmã está levantando a mão ali. Então é assim. A mesma coisa com a palavra. Se eu não leio, se eu não me alimento, se eu não penso em Deus, se eu não oro, se eu não busco, também não tem como ficar em pé, gente. Então, se alimente. Invista o seu tempo no Senhor. E o Senhor dará uma resposta. Você investe em conhecer o Senhor. Aí o que o profeta diz? Conheçamos e prossigamos em... O conhecimento é progressivo, ele não para, ele não estaciona. Então, invista no Senhor, não pare de investir para que você consiga vencer a ansiedade. Para você vencer a ansiedade, não pare de perseguir os seus problemas. Resolva. Termine o que você começou. Conclua o que você iniciou na sua vida. Não deixe os relacionamentos abertos pelo meio. Resolva as questões. Busque reconciliação. Esse é um princípio bíblico.
Porque o Senhor disse que se nós não buscarmos reconciliação, nem a nossa oferta é aceita. O negócio é sério. Ele diz, antes de você ir ofertar, se o teu irmão tem alguma coisa contigo, vai resolver antes de trazer a sua oferta. Para você ver como o negócio é sério. Então, busque resolver as suas questões antes de ofertar e dizimar na casa do Senhor. O quarto ponto, reconheça que o Senhor é quem te favorece. E certamente o Senhor trará grande vitória sobre a sua vida. Queria que você se colocasse de pé. Assim como aconteceu com Samuel. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, a oferta ao Senhor, o Senhor respondeu dos céus com grande estrondo. Trouxe grande livramento ao povo. O povo fez a parte dele, e o Senhor deu anos de paz ao povo de Israel. Assim também pode ser na nossa vida, precisa ser na nossa vida. Precisa acontecer na nossa vida. Mas nós precisamos seguir os mesmos passos. Clamar ao Senhor, investir no reino de Deus, enfrentar os problemas e agradecer ao Senhor. E certamente o Senhor trará uma resposta favorável. Vamos terminar cantando essa canção. Queria que enquanto nós cantássemos, você fechasse os seus olhos e começasse a orar ao Senhor, falando, Senhor, eu tenho coisas na minha casa que eu tenho que resolver, eu tenho problemas na minha família que eu tenho que resolver, eu tenho investimentos na minha casa que eu preciso fazer, eu tenho investimentos na minha família que eu preciso fazer, eu preciso conversar com as pessoas a respeito de tudo isso que eu ouvi aqui, o que o Senhor está falando no meu coração, que o Espírito Santo está me trazendo à memória nesta noite. Eu não posso continuar com esses inimigos me perseguindo e me perturbando.